Olá! Existe uma ideia fascinante na obra de José Luiz Cruz que diz o seguinte: é totalmente possível reprogramar a nossa própria mente para criar uma vida nova. E nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente como essa metodologia funciona. Vamos lá! Sabe aquela sensação de que, não importa o quanto a gente tente, os resultados parecem ser sempre os mesmos? É uma frustração muito comum. Mas por que será que tanto esforço para mudar de vida muitas vezes não dá em nada? A resposta, ao que tudo indica, está num lugar para onde a maioria de nós não costuma olhar. Para a gente desvendar isso, nosso roteiro vai passar por 5 pontos essenciais. Vamos conhecer as duas mentes que nos governam, entender o nosso sistema operacional subconsciente, descobrir como acessar esse sistema, aprender a reprogramá-lo e, por fim, entender o poder de viver no agora. Então, o ponto de partida é a gente entender que não temos só uma mente, mas sim duas. E elas funcionam de maneiras completamente diferentes. Uma é a mente que a gente conhece, a que usamos no dia a dia. A outra, bom, essa trabalha nos bastidores. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse um computador. A mente consciente seria um processador bem simples, sabe, de um núcleo só. É ela que pensa, que planeja, que define metas. Mas a mente subconsciente, essa é outra história. Ela é um supercomputador de verdade. É lá que ficam guardados nossos programas automáticos, nossos hábitos, nossas crenças, e ela processa milhões de coisas ao mesmo tempo, sem que a gente nem se dê conta. E para a gente ter uma ideia da diferença de poder, a ciência estima que a capacidade da mente consciente é de mais ou menos 16 a 50 bits por segundo. Isso dá tipo uma frase curta a cada 2 segundos. É a mente que a gente usa para argumentar, para raciocinar. Agora, se prepara para comparar isso com o subconsciente. Ele processa mais de 11 milhões de bits de informação por segundo. É um poder mais de 275 mil vezes maior. É uma capacidade absurda operando a cada segundo da nossa vida. E o resultado prático disso é impressionante. Estima-se que 95% do nosso dia é governado pelo subconsciente, pelo nosso piloto automático. Ou seja, a mente consciente, com todas as vontades e desejos, só está no comando em míseros 5% do tempo. A grande pergunta que fica é, se esse supercomputador está no comando, quem foi que escreveu o software dele? De onde vêm todos esses programas que rodam em nós? A resposta está lá atrás, na nossa infância. É que existe uma janela de tempo que é crítica. Do nosso nascimento até mais ou menos os 7 anos, a mente de uma criança funciona sem um filtro. Ela é como uma esponja, absorvendo tudo do ambiente, dos pais, da família, da cultura e gravando direto no subconsciente como se fosse verdade absoluta. Depois dos 7, esse filtro aparece e a gente passa a vida adulta inteira operando com base nesses programas antigos. Esses programas que ficam lá bem no fundo são o que chamamos de paradigmas. São eles que ditam no automático como a gente enxerga o mundo e como reagimos a ele. Se lá na infância foi gravada a crença de que dinheiro é difícil de ganhar, por exemplo, esse paradigma vai guiar as decisões financeiras na vida adulta, mesmo que a mente consciente queira muito o contrário. A mudança de verdade, então, não vem de tentar mais forte com a mente consciente. Ela vem de conseguir acessar e reescrever esses paradigmas antigos. É preciso encarar de frente as crenças que já não servem mais, para poder abrir espaço para uma programação nova. Certo, mas como é que a gente faz para acessar esse sistema operacional e fazer as atualizações? A chave, de acordo com a obra, está em entender as frequências das nossas ondas cerebrais. A nossa mente não funciona numa velocidade só, sabe? Ela emite ondas diferentes dependendo do nosso estado de atividade. É mais ou menos como sintonizar um rádio em diferentes estações. Aqui a gente vê os principais estados. Beta é o nosso estado normal, acordado. Alfa já é um estado mais relaxado. Delta é o sono profundo. Mas a frequência que abre a porta que a gente precisa é a teta. As ondas teta são um estado de relaxamento muito profundo, em que aquele segurança da mente consciente, o tal do filtro crítico, basicamente tira uma folga. E isso permite que novas informações entrem direto no subconsciente. É exatamente o mesmo estado em que a gente estava na infância, entre 0 e 7 anos, o que faz dele o estado perfeito para aprender e absorver novas crenças. Bom, agora que a gente já sabe o que e onde, vamos para a parte prática. O como. Como, de fato, a gente instala programas novos nesse sistema? Basicamente, existem 3 caminhos principais para gravar novos paradigmas. O primeiro é através de um impacto emocional muito forte.
O segundo, que é o mais acessível para todo mundo, é a repetição constante. E o terceiro é o transe hipnótico, que nos leva direto para o estado teta. A repetição é a ferramenta mais poderosa que temos à nossa disposição. É só pensar em como se aprende a dirigir. No começo, cada movimento é consciente, é difícil. Mas de tanto repetir, a tarefa vai para o subconsciente e vira algo automático. O mesmo processo vale para criar novas crenças. Repetir afirmações, visualizações, principalmente naquele estado teta, logo antes de dormir ou assim que acordar, é o que grava um programa novo. E esse é o grande resultado. No momento em que a gente instala, de propósito, novos programas que estão alinhados com nossos objetivos, a realidade do lado de fora começa, aos poucos, a se transformar para refletir essa nova programação que está do lado de dentro. Para fechar, tem uma última peça que amarra todo esse conceito: a nossa percepção do tempo. Um fato muito curioso sobre o subconsciente é que ele não distingue passado, presente e futuro. Para ele, tudo está acontecendo num eterno e contínuo momento presente. Ele opera exclusivamente no agora. Isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Aquela ideia de deixar para amanhã, para o subconsciente, não faz o menor sentido. O único momento em que se pode plantar uma semente nova, tomar uma decisão diferente ou começar uma nova repetição é agora. Todo o nosso poder de criação está concentrado neste exato instante. Então, a reflexão final que fica é a seguinte: se a nossa realidade é em grande parte um programa rodando no subconsciente, e se agora temos as ferramentas para reescrevê-lo, a única pergunta que realmente importa é: qual vai ser o próximo comando? A escolha acontece sempre no agora.